avivamento na casa de Deus. Quantos desejam isso? Você pode abrir com a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, a partir do verso 1. Eu gostaria de ler alguns versos do capítulo 31, a partir do verso 1. O texto nos diz assim: acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para os holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem, portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devido aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a trazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos da casa do Senhor. Agora vai comigo ali para o verso 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e dos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Feche seus olhos, por favor. Pai, como é bom celebrarmos mais um ano dessa igreja. São 68 anos. E nós temos visto e acompanhado já há alguns anos a boa mão do Senhor sobre essa casa. Podemos contemplar inúmeros avivamentos pessoais, em coletivo, nos lares, nas famílias. E o Senhor tem se derramado sobre essa casa. Nessa noite nós clamamos pela Tua manifestação mais uma vez. Nós clamamos para que o Teu Espírito venha sobre nós e saiamos daqui todos, revestidos de poder, cheios do Teu Espírito, para que possamos dar continuidade às missões que o Senhor deixou em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para um texto, um contexto desse, algumas coisas nos chamam a atenção. E meditando nesse texto, uma das palavras que eu pude perceber e destacou aos meus olhos tem a ver com prosperar. E se você ler, viu comigo aqui, a última palavra, no verso 21, prosperou.
Prosperar, no hebraico, é ter sucesso, bons resultados, abundância ou vida abundante. Seria mais ou menos uma pessoa experimentando um avivamento pessoal. Uma pessoa despertada por Deus, uma pessoa cheia da glória e da presença de Deus. Porque muitos estão presos somente na vida, a questão da prosperidade financeira. Mas quando Deus trabalha nas nossas vidas, a ideia central de Deus é que você possa viver a prosperidade plena em todas as áreas da sua vida. Amém? E é nesse contexto que nós vamos trabalhar um pouquinho nessa noite, porque eu creio em avivamento derramado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu também entendo que esse avivamento, esse despertar, essa ação do Espírito, ela está também condicionada a corações quebrantados na presença de Deus, a um movimento de oração, a um movimento de jejum, a um movimento da busca pela palavra de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, uma das minhas principais referências da palavra de Deus, pregando no Descende, disse: nós precisamos de um reavivamento pela busca na palavra de Deus. Diga amém por isso. E eu creio nisso. Esse é o movimento que o Espírito tem gerado nos corações. E são inúmeros os textos que vemos na palavra de Deus a respeito da vida abundante, da vida próspera e do próprio avivamento em si. Olha só o que o profeta Jeremias diz no capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Josué capítulo 1, de 8 a 9, vai experimentar isso aqui. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, haverá sucesso mediante o cumprimento da palavra de Deus dentro de nós. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas agora olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 30, 9 a 10. O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os meus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. A prosperidade que Deus tem para a sua vida, ela está condicionada a você mergulhar profundamente na palavra de Deus. Por isso, vida abundante não está relacionada com o que temos nas mãos. Muita gente está pensando hoje que uma vida próspera tem a ver com a quantia em valor, em espécie. E, na verdade, a vida abundante, ela não está nessa condição. Mas o quanto testemunho dos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Quando nós estabelecemos princípios, sendo guiados por Deus, nós podemos imaginar e pensar de que todos esses princípios serão testemunhos claros, estabelecidos por Deus, para que possamos revelar o seu poder e uma vida abundante. Por isso, uma frase que eu queria deixar com você. Princípios espirituais antecedem uma vida abundante. Princípios espirituais antecedem uma vida próspera. Princípios espirituais antecedem avivamentos. Quantos creem nisso? Marcados por princípios, Deus certamente se derramará sobre nós. Meditando, irmãos, nesse contexto aqui do rei Ezequias, muitos conhecem essa história. O rei Ezequias é aquele rei que vai viver, devido à sua oração, Deus vai conceder a Ezequias mais 15 anos de vida.
E é interessante porque nós vemos uma história de avivamento que aconteceu nos tempos antigos, nos tempos de Ezequias. O rei Ezequias, ele foi impactado pela palavra de Deus e ele reconheceu que algumas coisas estavam indo muito mal no meio de Judá, um cenário caótico. E tudo começa não com Ezequias, mas começa com o seu pai, Acais. Porque muitos hoje podem dizer o seguinte: eu não estou dando certo por causa do meu pai. Eu não estou conseguindo avançar por causa da minha mãe. Eu não consigo dar um passo na direção certa porque os meus ancestrais erraram demais. Sabe qual é o nome disso? Desculpa. Porque a Bíblia me mostra a herança e a Bíblia me mostra a responsabilidade. A sua vida em Cristo, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. E quando você reconhece que você é herdeiro de Deus, o que Deus espera de nós é responsabilidade. Nossa vida está amarrada, está presa, ela está totalmente dentro de uma vontade. E essa vontade, ela é boa, agradável e ela é perfeita. Glória a Deus. E eu fico olhando para a vida do pai de Ezequias, o rei Acais. Olha só o que esse homem fez. Isso está no capítulo 28. Não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. O texto vai comparar Ezequias, ou melhor, Acais, com o rei Davi. E você sabe que Davi pecou muito na sua geração. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Ou ele vivenciou arrependimentos quando ele pecara. Acais foi um homem que andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagens de Baalins. Acais queimou incenso a seus próprios filhos. Fez muitas coisas erradas contra o Senhor. Assim o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais. A nação, ela ficou pobre, diga comigo, pobre, miserável. Foram entregues aos sírios. E aí quando você começa a ver esse quadro, você diz assim: e agora? O que acontece? Como que uma nação que é destruída por um homem que estava governando essa nação, e essa nação agora está devastada, aos olhos humanos é um vale de ossos secos, aos olhos humanos é como se fosse o cenário daquele cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Aos olhos humanos é como um pedinte, aos olhos humanos é alguém que está falido, sem esperança, aos olhos humanos não há esperança mais, mas Deus tem o controle do mundo na palma da sua mão. Isaías diz que o mundo está na mão do Deus poderoso, o universo. Ele criou, Ele estabelece, Ele dirige, Ele controla e Ele faz o que Ele bem entender. Aleluia! E é depois disso, desse cenário caótico, que Deus vem e levanta o seu próprio filho Ezequias para colocar ordem no caos. Sabe, talvez tenhamos pessoas aqui hoje que estejam vivendo durante muitos anos o caos. Mas hoje, Deus te traz nesse lugar, porque o Espírito Santo vai começar a colocar ordem na sua vida. Quem recebe isso aqui, amém? Essa igreja está celebrando 68 anos. Já se passaram. Glória a Deus, irmãos. Então nós não podemos ficar olhando simplesmente para trás, até porque o retrovisor é muito pequeno. Mas então você tem que olhar para o para-brisa, que ele é bem grande. Você tem que olhar para frente. Coisas novas, coisas de Deus, coisas que Deus quer realizar nesta casa, nesta liderança, nestes líderes, nestes membros que Deus trouxe, e você hoje tem vivenciado coisas em Deus. E é por isso que Deus vai levantar Ezequias com 25 anos de idade. Fala assim, teu vizinho, só 25 anos. E aí? Pouco tempo, muito tempo? Bem, 25 anos é uma idade jovem. E aí, quando eu fui líder da juventude, de adolescentes, eu ouvi algumas pessoas falando assim: essa geração tem mais jeito não, pastor. Assim, você falando desse jeito é difícil mesmo, né? Tenso. Eu queria que você colocasse a mão na cabeça da juventude e profetizasse uma coisa boa. Porque se Deus colocou um exército, um vale de ossos secos de pé e soprou o Espírito Santo, o que ele não pode fazer com um adolescente cheio do Espírito Santo?
Então nós temos que mudar a mentalidade. 25 anos, como estava a nação de Jerusalém? Quebrada, falida, sem exército, envergonhada, famílias destruídas, templo fechado, a terra arrasada, sem Deus, sem princípios, sem leis, sem mandamentos estabelecidos por Deus. Quando o rei Acaz morre, esse homem ele é enterrado longe dos reis bons, envergonhado. Isso era uma vergonha pública. O camarada não serviu nem na hora que morreu. Já viu gente quando morre, você fala assim, ufa. Certa vez, uma pessoa morreu. E foram perguntar, a mãe, a viúva e os filhos estavam no banco da... Deixa eu colocar para cá, porque não quero declarar nada sobre quem está aqui na frente. E os parentes estavam no banco da frente e as pessoas vinham perto do caixão e olhavam e falavam assim, que homem. Aí pegava o microfone e falava assim, que bênção. Esse homem fez muitas coisas boas. Aí vinha o segundo e falava só elogio, só elogio. O terceiro e o quarto, chegou no quinto, a mulher, a viúva, cutucou o filho assim, viu, vai lá ver se é o teu pai que está dentro do caixão mesmo. Porque às vezes, quando morre, elogia, dá muito destaque, mas deu um trabalho enquanto estava vivo. Verdade ou não verdade? E aí morre. E tem gente que na hora que morre, meu Deus, dá mais dor de cabeça do que vivo. Eu olho para essa demanda que o jovem Ezequias tinha com 25 anos, a vergonha que foi vivenciada no tempo do seu pai. Eu sempre viajo na Bíblia. E eu penso Ezequias, um jovem andando, Heber, pelas ruas de Jerusalém, e depois que o seu pai morre, olhando e falando assim, ah lá, o filho do Acaz. O pai dele era um mala. O pai dele destruiu a nossa nação. O pai dele era um nada. O pai dele e o Ezequias ouvindo tudo isso. Eu fico imaginando os filhos de algumas pessoas, autoridades, jogadores de futebol, políticos, pessoas de autoridades no Brasil e fora, dentro das escolas. Tenso. Eu estou numa escola já há alguns meses, trabalhando como capelão. E dentro dessa escola, Deus tem feito coisas, são mais de 1000 alunos. E você percebe que a geração, ela está vivenciando, não é mais a ausência de dinheiro, não é mais a ausência de presente. No meu tempo, a gente comia uma pizza por ano, no meu aniversário. Papai só comprava pizza uma vez por ano, ele levava a gente, era Master Pizza. Dividia, multiplicava aquele negócio ali, e falava assim, ó, 3 pedacinhos para cá, com aquele palitinho, e tá tudo beleza, acabou, vamos embora, acabou. Pode levar um amiguinho só. Hoje, nós podemos talvez comer pizza todo dia, se quiser. É verdade ou não é? Então, eu olho para a escola e eu não vejo que dinheiro é o problema, mas o tempo é um problema. E certa vez um pai me perguntou, como é que você consegue lidar com meu filho? Eu falei assim, lidar com seu filho não é problema, porque eu paro para conversar com ele. O que o seu filho precisa é de tempo para você sentar e conversar com ele. E quando eu olho para isso, irmãos, eu percebo que esse jovem com 25 anos, ele tem demandas, diga assim comigo, demandas sérias, num reinado de uma nação inteira, aonde ele não tinha mais nada naquele lugar. Às vezes, nos perdemos com as demandas do dia a dia. Às vezes, somos consumidos pelas necessidades e circunstâncias do dia a dia. Você já sabe o que você vai fazer amanhã de manhã, se é que você não está escrevendo alguma coisa para alguém, já pensando, um relatório que você vai ter que entregar amanhã. Demandas no casamento, demandas nos filhos, demanda na liderança, demanda na igreja, demandas. São inúmeras as demandas que nós temos hoje. No entanto, irmãos, antes das demandas serem resolvidas, Ezequias priorizou algo. Ezequias priorizou o Senhor. E aqui eu queria deixar primeira lição, se você quer vivenciar um avivamento dentro da sua casa, um avivamento dentro da casa de Deus. Primeiro, voltar urgentemente para o Senhor. Diga comigo assim, eu preciso voltar urgentemente para o Senhor. Se você ler o verso 2, fez ele o que era reto perante o Senhor. No verso 10 e 11, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes,
pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Ezequias, antes de resolver as demandas, ele restaurou primeiro a intimidade, o relacionamento com Deus. Isso é poderoso, porque o relacionamento com Deus, ele pode ser profundo. Ele pode ser, como Jesus vai dizer ali, leve o barquinho para as águas mais profundas. Vamos sair do raso, vamos sair do meio da multidão, vamos sair daqui das demandas que vão aparecer aqui na beira da praia. Vamos para as águas mais profundas. Ezequias tem um desejo no seu coração de experimentar as águas profundas no Senhor. Irmão, se a igreja hoje ela quer vivenciar um avivamento, ela primeiro precisa sair do raso. Ela precisa sair do lado do conformismo, da zona de conforto. Se a Alameda quer viver um avivamento com 68 anos, você quer, diga amém. A Alameda precisa se voltar ainda mais urgentemente para o Senhor e experimentar tudo aquilo que Deus tem liberado, ou para liberar sobre nós. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, uma boa notícia para te dar: você não precisa orar por bênçãos. Que é isso, pastor? Não precisa não. Você não precisa ficar pedindo, Deus abençoe, Deus, não precisa. Você só precisa obedecer. Porque em Deuteronômio capítulo 28 vai dizer isso: aqueles que obedecem, as bênçãos te perseguirão. Então muitas vezes nós estamos fazendo força para cumprirmos algo, para cumprirmos uma agenda, para resolvermos as demandas, e Deus só estabeleceu obediência. Se você me obedecer de todo o coração, as bênçãos começarão a perseguir você. Você já recebeu um cutucão aí nas costas? Cheguei, é a bênção. Só porque você está em obediência. Você recebe isso nessa noite? Então dá um cutucão aí, só para ilustrar na vida do teu vizinho, só para ele não dormir aí. Fala assim, ó, chegou. Chegou a bênção. Qual área está sendo, ou uma área difícil da sua vida hoje? Pastor, inúmeras. Meu casamento está difícil. Meu relacionamento com meus filhos está difícil. Meu trabalho está impossível. Você não conhece como é que as coisas estão lá em casa. Volte para o Senhor. Coloca Deus lá. Coloca Deus lá na vida daquele filho. Há uns anos atrás, eu fui chamado por uma mãe, não era membro dessa igreja, ela ainda não era membro ainda. E foi até por uma pessoa aqui da igreja, e essa mãe me liga e fala assim, pastor, meu filho está 4 dias dentro do quarto, sem comer, sem beber, ele estava fumando alguma coisa naquele quarto, ouvindo algumas músicas, e eu não sei mais o que fazer, e quando eu falo com ele, ele diz que às vezes vai se jogar da janela. Eu falei assim, poxa Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, o que é esse menino dentro de um quarto? Não é verdade? E aí nós fomos até lá e chegamos até lá. Quando nós chegamos lá, o esposo, num canto da casa, praticamente viveu numa depressão profunda, e a esposa desesperada na cozinha. Entrei na casa, eu falei assim, onde é que está o rapaz? E aquela música pesada dentro do quarto. Eu cheguei, falei assim, olá, João era o nome dele. Olá, João, tudo bem? Ele, aham. João, preciso conversar com você. Eu falei assim, Senhor. E fiquei meia hora tentando resolver as demandas da família. Cheio de jeitinho, carinhoso, bondoso. Você quer um café, João? Você quer uma xícara de chá? Você quer uma bolacha, né, de comer? Não. Você quer o quê, João? O que você quer, João? Nada. E depois de 30 minutos, sabe quando vem assim uma inspiração, só podia ser de Deus, sabe? É como se fosse assim no meu coração, assim, para de resolver demandas e atrai a minha presença para esse lugar. Eu, sim, Senhor. Eu falei assim, posso falar, Senhor? Pode. Aí eu cheguei, irmãos, eu fiz assim mesmo, tá? A mãe dele está viva ainda, pode testemunhar. João, você está aí? Seguinte, em nome de Jesus, eu cheguei nessa casa para ser instrumento de Deus na tua vida. A partir de agora,
Você vai ouvir somente a voz de Deus, que vai usar a minha boca agora. Eu quero te dar algumas ordens, alguns decretos. Você vai se levantar desse quarto. Você vai direto para o banheiro. Você vai lavar o rosto. Você vai escovar o dente. Você vai pentear o cabelo. E eu estou te esperando do meu lado, naquele sofá. Em nome de Jesus, faça isso agora. E saí do quarto da porta. Só olhei assim, é contigo. A mãe falou assim, pastor, funciona esse negócio? Eu assim, vamos ver. Vamos ver. Irmãos, não deu 3 minutos. Eu nem falei, você já deu glória aí, viu? Sabe por quê? Sabe por que você deu glória? É porque você sabe que Deus resolve. Deus resolve. Ele resolve. E Ele resolve completo. O garoto saiu do quarto, ele foi para o meu lado? Ele foi para onde? Quais eram as ordens? Banheiro. Depois do banheiro, lavar o rosto, escovar o dente, pentear o cabelo e depois se apresentar na sala. Foi assim com José. José estava preso. Injustamente. Quando José interpreta os sonhos, aquele abençoado ainda esquece dele lá embaixo 2 anos. Aí ele passa no quarto lá, ou no aposento, aí está Faraó lá. Ninguém consegue descobrir esse sonho, ninguém consegue, traz alguém, ninguém resolve. Aí o camarada, o copeiro passa. Tem alguém sim. Eu esqueci dele. Tem um tal de José lá embaixo. Então traz ele. Roupa nova, barba feita, cabelo penteado e cheiroso na presença de Faraó. Nós precisamos, irmão, se Faraó exigia tudo isso, por que nós, muitas vezes, não temos fé e coragem e ousadia para declararmos que um garoto de 15 anos não pode se apresentar limpo, purificado, numa sala que é a casa dele? Esse menino chegou naquela sala, ele diz, quem é você? Eu falei assim, eu sou o João também. Prazer, Deus me trouxe aqui. Aquele menino foi liberto, irmãos. Eu acompanhei alguns anos atrás a família. Ele parou de usar drogas. Deixa eu falar uma coisa nessa noite. Não existe lugar difícil para Deus. Existe lugar que Deus não é adorado e invocado. Quando Paulo e Silas estão na cadeia, esses homens na meia-noite, eles não estão simplesmente adorando porque era o refúgio ou o momento de desespero. Não, isso estava no DNA de Paulo e Silas. E você sabe o que acontece em muitos lugares, em outras religiões, à meia-noite. Paulo e Silas estavam enfrentando não somente uma prisão injusta, porque libertaram uma menina que estava ali endemoniada, o espírito de adivinhação e presa por homens. Mas aquela menina que foi liberta, quando Paulo ministrou na vida dela junto com Silas, e agora aprisionam Paulo e Silas. Esses homens poderiam reclamar, Senhor, pregamos o Evangelho, Senhor, nós estamos anunciando o Evangelho, mas não, naquela noite, eles decidiram adorar, cantar hinos ao Senhor, meia-noite, naquela prisão, açoitados, arrebentados, totalmente machucados. Eles disseram, mesmo açoitados, mesmo presos, talvez de cabeça para baixo, mesmo totalmente feridos, nós carregamos na nossa veia o DNA de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso governador, o nosso sustentador. Nós honramos o seu nome, adoramos a Ele, e naquela noite Deus mexeu nas estruturas daquela prisão. Nessa noite eu quero ser instrumento na tua vida. Nós vamos adorar e cantar no final do culto, glória a Deus. Muitas alicerces, muitas prisões, Deus vai estabelecer hoje uma nova cultura do céu. Você vai sair daqui liberto, você vai sair daqui próspero, você vai sair daqui abençoado pelo poder do nome de Jesus, aleluia. Mas, pai morto, nação destruída, não basta só orar, não basta só buscar, é preciso também agir. E quando eu meditava nisso, eu entendo que estabelecer como prioridade os princípios do nosso Deus é entender que tudo isso
vem antes das vitórias. Estabelecer como prioridade os princípios de Deus. Irmão, sabe qual é o primeiro princípio que eu vejo nesse texto aqui? Ser santificado ao Senhor. Se você ler comigo o capítulo 29, do capítulo 29, o verso 15 até o 19, ele vai dizer assim: congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Se eu quero vivenciar um avivamento dentro da casa de Deus, eu preciso entender que há um processo de santificação sobre ela. Os levitas foram purificar o templo do Senhor mediante as palavras de Deus. Os sacerdotes tiraram para fora do pátio toda a imundície que acharam no templo. Isso é tempo de Ezequias. Acais entupiu o templo com idolatria, culto a Baal. Os levitas a tomaram para a levarem fora. É interessante que nesse texto, em paralelo com 2 Reis 18:4, vai mencionar o rei Ezequias, que ele vai destruir a serpente de bronze que Moisés levantou. Lembra disso? Isso está lá em Números 21, de 5 a 9. A serpente de bronze, presta atenção nisso. A serpente de bronze era uma relíquia religiosa que havia se transformado num ídolo. Como é fácil, irmãos, para a natureza humana, hoje, colocarmos já um objeto e já nos prostrarmos diante dele. Milagres, eu sempre disse isso aqui nessa igreja. Multiplicação, milagres, manifestações do Espírito, não precisa de ibope. Porque tem que ser um processo naturalmente dentro da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa filmar, não precisa chamar atenção, porque isso tem que ser natural, irmãos. Fazer uma perna crescer, um braço voltar, o cego voltar a enxergar, a língua destravar, voltar a ouvir, voltar a andar, tem que ser natural no meio do povo de Deus, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estando presente, princípios sendo vividos, Ele vai se manifestar. Mas é interessante porque, eu não vou ler por causa do tempo, mas se você ler lá Números capítulo 21, você vai ver o que acontece dentro desse momento, em que, por castigo de Deus, as serpentes vão picando o povo. E Moisés vai clamar a Deus. E Deus agora diz: pegue um poste, coloque uma serpente de bronze, e todos aqueles que forem picados vão olhar para essa serpente e eles serão curados. Irmãos, isso era uma mensagem para Jesus. João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Moisés fez uma réplica de uma serpente venenosa. Era uma serpente feita de bronze, logo sem veneno. E aí Deus vem e envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, a fim de apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado, mas sem pecado. Quem destruiu, irmãos, a serpente de bronze? Ezequias. É poderoso você ver homens e mulheres que têm ousadia e coragem diante de sistemas babilônicos hoje. É poderoso. Quando eu olho para esse quadro, o povo havia transformado aquela serpente que havia curado o povo, que Deus estabeleceu. Anos vão se passando, e agora o povo está se dobrando diante daquele monumento. Sabe, eu fui olhar que o povo prestou culto a uma relíquia, e sabe quanto tempo demorou, irmãos, essa adoração ao poste de ídolo da serpente de bronze? 700 anos. Olha para o teu vizinho e fala assim: 700 anos. Se nós calcularmos uma geração com 100 anos, são 7 gerações. Aleluia. E 7 na Bíblia é tempo de mudança. 7 na Bíblia é um tempo em que as coisas viram. 7 na Bíblia é um tempo em que Deus está preparando algo novo. E em nome de Jesus, essa igreja vai viver
algo novo, para a honra e glória do nosso Deus. 700 anos, o povo de geração em geração, prestando culto ao poste, um ídolo, a serpente de bronze. Ezequias disse: só há um Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E é diante desse quadro que nós entendemos que a santificação é um processo de limpeza. O que está no seu coração, que Deus quer limpar hoje, para você experimentar um avivamento. Aleluia. Mas eu também vejo um princípio do prestar o culto ao Senhor. Culto prestado pelos levitas, culto prestado pelos sacerdotes, culto prestado pelo povo, culto prestado por todos que estavam ali desejosos disso. Eu olho para o rei Ezequias, eu vejo que ele só convoca e o povo vem. Ezequias convoca e o povo começa a trabalhar. O Ezequias convoca, o povo começa a agir. O Ezequias diz: temos que buscar ao Senhor. Sim, nós vamos buscar ao Senhor. Como é bom, como é maravilhoso. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Quando prestamos culto ao Senhor, o nosso coração revela que estamos vivendo um avivamento pessoal. Irmãos, coisa mais maravilhosa que possa existir é você estar no ônibus, você está no carro, você está no banheiro, você está na sua sala e você está lá. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu estou levantando um altar de adoração aqui nesse lugar, e isso tem a ver com Abraão. Isso não tem a ver com Ló. Abraão, de onde chegou e de onde saiu, levantou altares de adoração a Deus. E Ló só queria saber de construir tendas. A nossa geração precisa ser uma geração que preste culto e honre o nosso Deus. Quando você chegar nesse lugar aqui, esqueça tudo e todos, e só se preocupe em tocar o coração de Deus, porque quando você tocar o coração de Deus, Deus vai falar assim: abra os olhos, vá lá e oferte naquela vida agora. Abra os olhos, e agora vai lá e traz uma palavra para aquela pessoa. Abra os olhos, e eu tenho uma palavra para você. Deus começará a se revelar nos nossos cultos, em nome de Jesus, aleluia. Porque você chegou em um ambiente de adoração, e começou a prestar um culto a Ele, aleluia. Mas, nesse contexto de prestar culto, a gente sabe que Jesus, quando Ele foi tentado pelo diabo, o diabo queria roubar o culto de Jesus. E se Jesus foi tentado por Satanás, você imagina a gente. Então, culto, irmãos, não tem a ver só com você vir para esse templo. Culto é um coração rendido, prostrado diante de Deus. E sabe, uma das formas de nós prestarmos culto a Deus é o Evangelho. É evangelizar. É falar das boas novas do Senhor. É quando você conversa com alguém e você não tem as linguagens humanas, filosóficas, ideias. É quando você diz: Jesus Cristo tem todo o poder. Ele resolveu o maior problema da humanidade, que foi o pecado. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Mas sabe, irmãos, hoje nós estamos tendo uma cultura espalhada e infelizmente tem entrado com uma avalanche na igreja de movimentos humanos, de estratégias humanas, são mecanismos. E Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Tem muita gente querendo desenvolver ajuda ou autoajuda com pessoas, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, você vai ver um camarada alcoólatra, uma pessoa viciada, uma pessoa cativa à prostituição, presa nas drogas, aniquilada da sociedade, sendo transformada. Não é por autoajuda, não é por conhecimento humano, não é por uma ideia, não é por uma filosofia humana, é pelo poder do Evangelho. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a vida do meu pai, um alcoólatra em um grande pastor. Ele transformou o gadareno, um homem preso naquele cemitério, preso, cativo, mas Jesus Cristo chegou naquele cemitério, aonde o reino foi estabelecido, o império não pode permanecer, aleluia. Viva o Evangelho, irmão, preste um culto a Deus, pregando o Evangelho. Eu amo uma história de uma criança de 6 anos, ela é mais nova que a minha filha, a Laura, ela está com 9,
vai fazer 10. E eu estou ficando velho. E essa menina de 6 anos de idade, ela está numa caminhada, devia ser uma caminhada de oração da igreja dela. E é um fato real. E ela olha, na rua dela tem uma casa. E naquela casa ali, tem um grupo, uma religião que funciona ali muitas vezes. E toda vez que aquela menina passa por aquela rua, ela vê aquele som lá. E um belo dia, ela está com a Bíblia na mão, estou falando de uma menina de 6 anos, irmãos, 6 anos. E ela para na porta daquela casa. E a dona, que é a dona da casa, ela vai olhar e vai assim, olá, amor, olá, menina, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu posso te fazer um convite, tia? Ela, pode. Eu gostaria de convidar a senhora para ir num culto lá na minha igreja. Ela falou assim, olha que interessante. E eu não sei se a menina tinha lido a placa. E tá bom, eu vou. Só tem um detalhe. Eu só vou na sua igreja se você vier aqui e participar de uma reunião nossa aqui. Ela, tá bom, eu vou conversar com a minha mãe e com o meu pastor. 6 anos de idade. E ela foi conversar com a mãe dela. Mamãe, fui lá na casa da irmã, já estava profetizando, né? Da senhora tal, e ela disse que ela pode ir lá na igreja, mas primeiro eu tenho que ir lá na reunião dela, nas reuniões dela. E a mãe dela falou assim, vai falar com o pastor. Né? O pastor resolve. Ela, tá bom. Ela pegou a Bíblia, chegou no culto, falou assim, pastor, diga minha filha, olha, eu fui lá na casa daquela senhora, você foi lá? Fui. E eu disse para ela vir ao nosso culto aqui. Ela falou que vem. Ele ia aí. Só que ela também falou que eu preciso ir lá. E o pastor falou assim, ok, então você vá, cercada pelo Deus Todo-Poderoso. Vá na fé e vá na paz, em nome de Jesus. Aquela menina com a Bíblia no peito e foi. A mãe dela levou ela até lá e ela entrou sozinha. Ela entra naquela casa. E está lá, né? Os mistérios lá. E aí está lá o pessoal cantando e fazendo todos os trabalhos. E a menina foi colocada por essa pessoa que ela convidou numa cadeira. Ela está sentadinha lá. Até que, quando aquela mulher olha, cadê a criança? Tinha um véu atrás e a menina estava de joelhos atrás do véu, orando e clamando a Deus lá dentro. De repente vem a chefe, a dona e a chefe da religião. Assim, o que está acontecendo aqui? E essa moça diz, o quê? Tem alguma coisa acontecendo aqui que não poderia estar acontecendo. Quem veio aqui pela primeira vez? Quem está nesse lugar aqui? Quem trouxe quem? Eu quero conhecer todos, todas. Aí foi falando, vim, trouxe essa, trouxe essa, trouxe essa. Tem mais alguém? Ah, tem uma criança lá de 6 anos. Quem é essa criança? Essa criança não pode ficar aqui dentro. E aquela moça que foi convidada assim, por que não? Porque o que está nela é muito maior do que está nesse ambiente aqui. O que está dentro dessa criança de 6 anos é muito mais poderoso do que está nesse ambiente aqui. Quando aquela mulher que recebeu o convite ouviu aquilo, ela ficou quieta. E acabou tudo, a criança foi embora. Mas aquela mulher ficou curiosa. Assim, como assim? Eu estou aqui há anos nessa casa. Eu faço isso aqui há anos. Eu preciso ir nessa igreja. E um belo dia, aparece a dona da casa lá na igreja. Hoje, essa mulher está testemunhando no YouTube que Jesus Cristo a libertou das trevas. E hoje ela é uma missionária nesse país e tem viajado às nações, porque uma criança de 6 anos entendeu que não são demandas, é a presença, é a santidade, é prestar culto a Deus. Aleluia! Bora aplaudir para o Senhor. Preste culto a Deus. Quem presta culto a Deus vive um outro princípio, é grato. Celebração da Páscoa tinha acabado de acontecer aqui no tempo, antes de Ezequias assumir. A Páscoa relembrava a ação de Deus em favor do seu povo.
um povo que fora liberto de um cativeiro. A Páscoa trazia essa memória do povo, libertação. E sabe, a Páscoa trazia a memória do povo no que Deus fez no passado. E eu amo o Salmo 126, é um dos meus salmos preferidos, junto com o Salmo 23, que vai dizer assim: quando o Senhor restaurar a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, quais são os memoriais que a Igreja Alameda aqui tem na sua história? Libertação, cura, tantos líderes, tantos membros, tantas pessoas que pagaram o preço lá na plantação dessa igreja, que viveram diante das lágrimas que foram sendo semeadas no caminho. Eles colheram naquele tempo, mas nós podemos dizer hoje, nós estamos colhendo aquelas sementes de lágrimas que foram lançadas há 68 anos atrás, e eu te digo que agora chegou a sua vez, chegou a vez da sua família, chegou a vez da sua casa, chegou a vez da sua família, de lançarem sementes nesse solo tão abençoador, e em breve verão colheitas abundantes, mas que os seus filhos daqui a alguns anos poderão colher coisas frutíferas, poderosas, porque foram lançadas sementes com lágrimas. Ter um coração grato, irmãos. A gratidão é a memória do coração, alguém já disse. E quando eu olho para tudo isso, eu percebo que mesmo que o tempo passe, nós precisamos vivenciar esse princípio. Porque quem agradece, quem é grato, o avivamento desce. São inúmeras as histórias de avivamentos, irmãos. Quando eu olho para a história da Guatemala, uma cidade devastada, aonde exportava-se 3 caminhões de legumes por mês. Mas chegou um pastor naquela cidade da Guatemala. E esse pastor, ele começou a orar. Esse pastor começou a se juntar com alguns líderes, alguns pastores daquela cidade. Eles começaram a confessar pecados. Esse tempo na Guatemala, os maridos, os sacerdotes, eles ficavam bêbados nas calçadas. Eles não conseguiam chegar nas casas. Tamanho era a violência do alcoolismo, da bebedeira e do vício. Mas, irmãos, esses homens começaram a se juntar. Mulheres começaram a se juntar. E Deus abriu os céus sobre a Guatemala. Em um tempo poderoso de Deus. O que antes era exportado 3 caminhões de legumes, em alguns poucos meses, eles estavam exportando inúmeros caminhões por semana. O tamanho da cenoura, quando foram colher, está lá no YouTube, você pode pesquisar, maior que o meu braço. Você já viu uma cenoura do tamanho de um braço? Mas quando Deus derrama avivamento, quando uma igreja ora, quando uma igreja se prostra, quando uma igreja mergulha em Deus, Deus não toca só na sua vida, Deus não toca só na sua casa, Deus não toca só ao redor da sua convivência ali, Deus toca no solo, e é por isso que eu tenho clamado a Deus, pelo nosso país, pelas nossas nações. Eu tenho lá na igreja Alameda, em Santa Felicidade, quase 30 venezuelanos, e você acha que eles reclamam? Eles não reclamam. Nós chegamos dia 31 de dezembro de 2022, eu estava andando na rua, na minha rua, e de repente veio assim, ligue para o fulano de tal. E eu liguei para ele e disse, vocês estão morando aonde? Esse pastor, a gente está morando nesse endereço. Quando eu coloquei no endereço, da minha casa até a casa desses venezuelanos, davam 3 minutos a pé. Eu falei assim, eu estou chegando aí. Almocem, e eu vou, 31 de dezembro, e eu vou lá na casa dos venezuelanos. Ela, tá bom. Quando eu chego lá, eu olho, eles não tinham sofá, eles não tinham mesa, eles não tinham geladeira,
Eles não tinham comida direito. Eles não tinham cama. Estavam deitados em colchonetes no chão. Aí sabe quando você lembra de Neemias, pastor Wagner? Eu sentei e chorei. Eu só sentei e chorei. E eu falei assim, meu Deus, 3 minutos da minha casa andando. Chamei a Débora, falei assim, amor, vamos fazer um movimento. Compramos uma geladeira nova. Compramos um fogão novo. Sofá começou a chegar. A igreja se mobilizou de um jeito. Irmãos, a casa daquela família estava pronta em 10 dias. Com comida na geladeira, na despensa. Só que não são só eles. Tem quase 30 chegando. Certa vez, com eles conversando, eu falei assim, como é que vocês estão? Eles falaram assim, pastor, a gente estava aqui na igreja, domingo, e na nossa casa, não tinha gás. E eles não reclamam, eles não falam, eles não pedem nada. Eu falei assim, não tinha gás, o que aconteceu? E aí, antes de vir para o culto, eu chamei meu esposo e falei assim, meu amor, vamos orar aqui, a gente precisa de gás. Chegou na igreja, entram no culto, acaba o culto, quando estão indo embora, uma pessoa vai assim, vem cá, chamou e colocou R$100 na mão deles. Ó, é para comprar alguma coisa que está faltando. Aí ela ligou para o cara do gás, o gás era R$110. Ela falou assim, moço, eu só tenho 100. Ele falou assim, fica tranquila, os R$10 eu pago. Você já viu alguma empresa de gás dando desconto de R$10? Nunca aconteceu comigo. Mas quando você tem um espírito grato, não murmura, o céu desce. Deus abre os céus. E nós temos visto a boa mão de Deus ali. Mesmo no tempo da crise, eu vejo um grupo de venezuelanos agradecendo a Deus. Eu quero te dizer em nome de Jesus, vamos parar, irmãos, de reclamar do Brasil. Vamos parar de apedrejar o Brasil. Vamos parar de maltratar o Brasil, porque essa terra é abençoada, essa terra mana leite e mel, e eu creio que Deus está com os olhos sobre nós. Então tenha um espírito grato, o avivamento chegará na nossa nação. Eu creio nisso. Mas vai começar primeiro aqui na casa de Deus. Primeiro aqui, depois no Brasil. Primeiro em você, depois nos vizinhos. Não cobre nada de autoridades, não cobre nada de ninguém, sem antes você fechar a porta do teu quarto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Primeiro somos nós, é o povo de Deus. E aí, irmãos, nós temos que reavaliar o que temos ouvido, o que tem no YouTube hoje. Temos um bando de lobos ferindo ovelhas. Tem gente que está no 5º casamento e quer pregar sobre família, pastor Wagner. Tem coach que quer pregar para a igreja, mas não tem unção. Sabe por quê? Porque só quer saber de resolver problema financeiro. E o que é unção? É quando o Espírito Santo domina uma pessoa e ele coloca na boca da pessoa a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, é o Evangelho que transforma, não é autoajuda, irmãos. Pastor, só tem contra o coach? Nada. Tem um monte de gente aí, com empresa, com tudo. Agora, não confunda a pregação da palavra com coach. Não confunda isso. Eu estava ouvindo um pastor, aliás, um videozinho que eu recebi. Esse camarada é um sem vergonha. Sem vergonha. Ele chega na igreja e ele só vai nas mulheres. Só vai nas mulheres. E aí ele fica lá. Mulher, você precisa ser governada pelo Espírito de Deus. Amém, mulheres? Então, quando chegar assim um lobo desse, posicione-se. Tenha um posicionamento espiritual. Tenha fogo nos olhos, fogo no coração.
Tenha paixão por Jesus, porque Ele vai separar o melhor para você. Ele vai ter uma palavra que é perfeita para você. Ele vai transformar o teu interior, e do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Tem a ver com Ele. Aliás, tem tudo a ver com Ele. Em último lugar, fidelidade total ao Senhor. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Ezequias está vivendo um avivamento. O pessoal está lá limpando tudo, sujeira, palavra de Deus, leis, mandamentos, mas Senaqueribe, rei da Assíria, vai entrar em Judá. É o ladrão da alegria. Estavam vendo um momento muito bom, mas ele vem para roubar. Mesmo diante da invasão, da intimidação de Senaqueribe, um rei famoso, poderoso, ele vem para afrontar. Ezequias ainda não tinha um exército de pé. Ele está em formação. Ezequias vai dizer: vamos manter nossa posição. Encorajou o povo. Isso está lá no capítulo 32, de 5 até o 8. Ele vai dizer: cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora. Lá no finalzinho ele vai dizer: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe afronta Ezequias, o povo de Deus. Uma palavra de encorajamento, ânimo e fé veio sobre o arraial de Deus. Diante dos momentos desafiadores da sua casa, na igreja, na família, nos próximos anos, decida ouvir uma voz de encorajamento. Não desista do seu casamento, não desista dessa igreja, não desista dessa liderança. Continue, persevere e vá até o fim. Não pare. Mas Ezequias, que vai revelar fidelidade a Deus, mesmo diante de todo esse exército de Senaqueribe cercando, o que acontece, irmãos? Ezequias vai se juntar com um profeta muito conhecido, que é o profeta Isaías, com o profeta contemporâneo. E sabe o que vai acontecer? Eles vão orar. De novo, irmãos. Eles vão clamar a Deus. Irmãos, eu amo esse trecho aqui, porque o texto vai dizer: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Um povo que é fiel a Deus encontra resposta em Deus. É no Senhor. E qual foi a resposta que Deus dá diante daquele cerco todo de Senaqueribe? Verso 21. Então, o Senhor enviou um anjo. Diga comigo assim: um anjo. Olha para o teu vizinho e fala assim: um anjo. Sabe o que esse anjo fez? Destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Assíria, e a este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Deus enviou somente um anjo, destruiu todos os valentes, destruiu os chefes, os príncipes do arraial da Assíria. Sabe quem ele não destruiu? Os covardes. Sabe o que os covardes fizeram? Correram. Foram embora. E sabe o que eles fizeram mais ainda? Eles foram lá. Na hora que eles fugiram, chegaram em algumas terras. E sabe o que eles falaram? Olha, a gente estava lá em Jerusalém, cercamos tudo. O tal do Ezequias se junta com o tal de Isaías, e o camarada não tem exército. A nação estava devastada, destruída. Mas apareceu um tal de um anjo lá. Quem está entendendo isso aqui? Foi o anjo que Deus mandou para trazer uma palavra para o ventre de Isabel. Você vem para um culto achando que ele é normal, e Deus desce.
Você vem para um culto pensando que tem um horário para acabar. Deus desce. Você vem para um culto com os seus pensamentos negativos, os muros, as fortalezas, as dores, os traumas, e você está achando tocar uma canção, cantar, tocar, pregar, ministrar, como se fosse mais um culto. Só que naquele culto, o anjo pode descer. Quem está entendendo isso aqui? Avivamento acontece quando Deus encosta na terra. Eu amo isso. Avivamento não é da terra para o céu. Avivamento é do céu para a terra. Família perfeita, céu. Modelo de padrão de família, céu. Canções, padrões, céu. E Apocalipse vai dizer que eles estão lá adorando o tempo todo, durante todo o dia e noite. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Então tem padrão de família no céu, tem padrão de adoração no céu, tem padrão de busca. João deitado, Deus abre a porta. João, sobe para cá. No céu tem revelação. Sabe o que tem no céu? Sentenças de Deus. Porque lá tem um trono, lá tem uma cadeira, e naquele trono está assentado Deus Pai, está assentado o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, intercedendo por nós. Então há sentenças aqui, que serão determinadas no céu, e vai chegar sobre essa igreja, sobre essas famílias, hoje em nome de Jesus. Sentenças estão sendo decretadas no céu, porque é lá que começa tudo. Lá o homem nasceu no coração de Deus. Lá a família nasceu no coração de Deus. Lá os projetos eternos nasceram no coração de Deus. Só que, irmãos, para encerrar, quando eu meditava nesse texto, eu entrei em crise, sabia? Porque Deus mandou o anjo. Só que enquanto eu estava orando no meu secreto, naquele horário, eu falei assim: Senhor, o Senhor mandou um anjo e fez aquele estrago todo. Senhor, e se eu fizer a oração de Moisés? Eu não quero anjo, apesar de que o anjo é bom. O anjo foi o Senhor que mandou. Salmo 91 vai dizer que os anjos acampam. Mas, Senhor, entre o anjo e a tua presença, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não nos envie, Senhor. Oração de Moisés. Nessa noite eu venho aqui para te dizer: prioridades. Priorize a presença bem mais do que os anjos. Priorize a presença de Deus bem mais do que os milagres. Priorize a presença de Deus bem mais que as manifestações. Priorize o Senhor, o seu Deus. Quando nós priorizamos a prioridade, que é o nome de Jesus, Ele sendo honrado e invocado, Ele desce. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu gostaria de pedir à banda para cantarmos o Grande Eu Sou, que vocês cantaram aqui. Prova bíblica disso, irmãos. Isaías 64. Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Eu espero por um avivamento. Eu oro há alguns anos, e eu tenho experimentado algumas coisas, mas eu tenho pedido a Deus por algo poderoso, que vai ecoar. Nessa noite eu quero te fazer um convite. Você gostaria de um avivamento pessoal? Você quer ver um avivamento nessa casa?
A Bíblia diz que nós somos tabernáculo de Deus. A casa, irmãos, não é aqui. A casa é você. A casa é o João. As casas somos nós. Então, avivamento na casa do Senhor é avivamento em nós. Se nessa noite você quer experimentar uma ação do Espírito Santo, um derramamento de Deus para coisas novas, deixa o seu lugar e vem para cá enquanto a gente estiver cantando. Deus está descendo sobre nós mais uma vez. Ele está aqui, Ele é real. É só você se colocar como o ofertante. Está aqui, Senhor, meu coração. Está aqui minha casa. Está aqui minha família. Pode deixar o seu lugar. Venha, em nome de Jesus. De todos os tribos, povos, raças, línguas e nações, o Senhor vai transformar essa nação do norte, sul, leste, oeste, do Iapoque ao Chuí. O Senhor vai ser glorificado nesse Brasil em nome de Jesus. Amém, meu irmão? E nós chegaremos na eternidade e veremos toda a nossa casa transformada lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga essa mão bem alto. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor vai transformar os estados do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, e toda esta nação vai se render ao Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em todos os ritmos do Brasil, Pai, se cantará louvores ao Teu nome. Nós declaramos, Pai, que casa de show, de prostituição, lugares que outrora bendiziam outros deuses, serão palcos de adoração e bendizer ao Teu nome. E nós veremos esse avivamento poderoso chegando, Pai, em toda a nossa nação. Usa a Tua igreja, usa as nossas vidas, que essa palavra aplicada, Pai, invada cada coração e todos saiam daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, glorifique, aplauda bem forte o nome do Senhor.